Tá bem. Então, Enquanto o Flex se ajeita aí, pessoal, quero dar uma boa aqui. tarde para todos, agradecer por todos estarem aqui conosco, né? Em mais um sarau. O Sarau Contemporâneo é um projeto de extensão, acho que uma boa parte dos alunos da Unipampa como um todo, né? De todos os cursos, de uma maneira geral, conhecem esse projeto e a gente todo mês tenta nos encontrar, né, uma vez ao mês, desenvolver um sarau uma vez ao mês e falar sobre algum tema, né? E aí então até foi uma solicitação de alguns alunos, inclusive, né? Esse tema de como escrever um livro, como ter ideias. O Fleck já, além de ser nosso colega, né, servidor do campus Itaqui, é professor, enfim, escritor. Então acho que ele mais do que ele para falar, né, sobre a trajetória literária, sobre como iniciar, digamos assim, né? Que todos possam, então, aproveitar, né, a fala dele, qualquer coisa é só perguntar, tá? Mas depois, no final, depois que ele finalizar, a gente pode conversar um pouco, pode perguntar, enfim. Tá certo? Obrigada, Fleck, mais uma vez. É Tá contigo. aparecendo para vocês aí? Sim, tá aparecendo. Pode só Tá. colocar no modo apresentação. Do lado dos comentários ali tem Deixa eu ver uma, aqui. uma tacinha ali. Não sei se é uma tacinha aquilo ali, mas enfim. Mas se não, dá para visualizar, Não, tranquilo? Tá. certo? Porque aí fica. Bom, se não tiver. Passou a tela só uma vez, só para. Sim, já passou, já está na, Então, na imagem. beleza. Por Essa que é a minha escrever agora? preocupação. Tá. Bom, uma boa tarde a todos, não é? Na sequência aqui eu vou me apresentar e a proposta dessa atividade de hoje é falar sobre a minha experiência com a escrita, um pouco sobre a minha trajetória, as minhas dificuldades, né, enquanto um escritor incipiente e por que que eu gosto tanto de escrever. Então, quem tem desejo de se tornar escritor ou que apenas tem desejo de escrever na área acadêmica, eu considero até que são coisas que são próximas, são parecidas, a arte de escrever romances e a arte de escrever textos científicos, porque tudo parte da capacidade de ser leitor e, ao mesmo tempo, escritor. Então, aqui eu tenho duas imagens, né? Eu escrevendo na beira do fogo, fazendo minhas anotações. E uma das coisas que a gente tem que fazer é ser observador, tem que anotar tudo que de aparecer de inspiração. Do lado da imagem do lado, estou eu revisando o terceiro livro, no exato momento que eu terminei a revisão, e ali está o meu Cusco, ali como fiel companheiro, né? E essa é a ideia de hoje, é falar sobre a arte da escrita, não é? E eu coloquei aqui uma pequena tira que aparece, né? Um adulto falando, foram horas esperando até ser atendido, um enorme desperdício de tempo, disse o outro, e a criança fez uma pergunta inocente, né? E por que não levou um livro? Então, a primeira dica que eu dou a quem deseja escrever é que a pessoa tem que ser leitor, primeiramente. Tem que gostar muito de escrever e de ler, não é? Está passando tranquilo aí? E uma coisa Sim, que eu vou frisar, né? Quem lê e escreve terá menos dificuldades na escrita acadêmica, na escrita de artigos, dissertações, TCC, teses, enfim, porque a pessoa já vai ter uma bagagem cultural muito grande e técnica de escrita. Não é? Então, quem lê e escreve tem bem menos dificuldades. Bom, aqui estou eu, né, Leandro Silveira Fleck, eu sou professor estadual há mais de 20 anos, sou secretário executivo do campus do Itaqui há 11 anos, e neste ano eu lancei 2 romances, que eu vou falar sobre eles na sequência. E esses romances foram o pontapé inicial, né, na minha carreira enquanto escritor. Depois eu vou mostrar quais serão os próximos livros que eu vou lançar, e isso para mim foi muito importante, porque eu já estava há uns 3, 4 anos nessa jornada para lançar os livros e não tinha coragem, não conseguia fechar o lançamento. E agora eu logrei sucesso. E isso foi muito importante, porque a pessoa tem que se reconhecer enquanto escritor.
Deixa eu ver aqui. Bom, eu há uns 5 ou 6 anos, falando sobre a minha trajetória na universidade em si, eu tenho feito palestras, geralmente de abertura do semestre letivo na Unipampa. E todas elas envolvem, né, a importância do ato da leitura, do ato da escrita no mundo acadêmico, e por isso que eu acho importante recordar que eu tenho esse trabalho na universidade. A minha dissertação de mestrado foi na área do ensino da língua portuguesa. Aqui foi uma palestra que eu realizei, creio que em 2017, no campus, não é? E uma preocupação que eu tenho, que está aqui nessa tela, né? Foi a primeira coisa que me perguntaram quando eu fui lançar o primeiro livro, né? Para que escrever se não há leitores? Um país que se lê tão pouco, qual é a vontade de escrever? Para que isso? E eu não me preocupei. Eu considero que nós estamos num movimento crescente de leitura. O mercado está aquecido. É possível, sim, você escrever e ter leitores. Eu mesmo, uma cidade pequena, eu vendo muitos livros, e isso eu fiquei muito feliz. E na própria Unipampa, mesmo com o ensino à distância, mesmo que nós não estejamos próximos, eu tenho vendido muitos livros para servidores e alunos da Unipampa, e isso me deixa feliz. Então, é possível, sim, escrever e ser lido por um número considerável de pessoas. Por exemplo, aqui, ó, mostro para vocês, agora no dia 15 de novembro, eu estarei autografando o segundo livro na Feira do Livro de Porto Alegre. E esse momento de socialização do meu trabalho é muito importante, por causa que quando quem for aqui neste grupo lançar um livro futuramente, a primeira coisa a passar na cabeça é se você poderá ter coragem de apresentar ao público o que você está escrevendo, porque não é fácil. As principais críticas que eu sofri aos meus livros foram de pessoas que não leram eles. Geralmente, não acreditando que aqui o texto é bom, se a história é boa. Alguns até me questionam, mas isso aí não aconteceu, né? A pessoa não tem nem a noção do que é ficção, o que é realidade. Mas aqui eu estou apresentando nessa tela o primeiro fruto, né, do meu trabalho, bem recente enquanto escritor. As minhas principais inspirações enquanto escritor, eu sempre bato na tecla que são 3 escritores: o Gabriel Garcia Marques, colombiano, né, o Prêmio Nobel de Literatura de 82, e escreve de uma maneira que eu gosto muito. Eu não coloquei aqui o Hemingway, autor de O Velho e o Mar, que também é muito bom, eu gosto daquela forma de escrita deles. O Érico Veríssimo, né, o nosso grande Érico, do Tempo e o Vento. Eu releio seguidamente o livro Olhar os Lírios do Campo dele, que eu considero, para mim, um livro muito importante. Do Gabriel Garcia Marques, eu sempre recomendo a leitura do pequeno livro dele, Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro fantástico para quem quer ser escritor. Eu acho um livro essencial, porque ele tem um formato jornalístico muito legal. É um livro que prende o leitor até a última página, e isso é muito importante, fazer o leitor te acompanhar na história. Aí a chilena Isabel Allende, na Biblioteca do Campus, há bons livros dela. Assim que estiver aberta a biblioteca, eu recomendo a leitura, principalmente do livro Os Contos de Eva Luna. Então, são 3 escritores que eu gosto muito de usar como inspirações. Naturalmente, eu leio muitos livros por mês. Agora, com a pandemia, eu acabei dando uma diminuída na leitura, porque quem quer ser escritor tem que ler livros consagrados para ter inspiração e até para ter ideias. Não é plágio, mas na literatura tudo pode ser copiado como ideia. Também foram importantes na minha formação enquanto escritor. Eu sou um apaixonado por todos os tipos de estilos musicais. Naturalmente, eu gosto muito mais do rock, principalmente do rock brasileiro. Foram Legião Urbânica e Cazuza, principalmente essa banda de Brasília e o Agenor de Miranda Araújo Neto, né, o Cazuza,
por um objeto da minha veneração enquanto leitor. Eu peguei umas frases para refletir a respeito do ato de escrever. Eu pincelei algumas que eu acho muito interessantes. Essa do Juremir Machado, que também é escritor, jornalista do Correio do Povo, foi na live agora que tivemos no sábado, com o pessoal que ele está aqui. E eu gostei dessa frase dele, e é uma frase que eu tenho discutido com outros colegas que são meus leitores. Contar história, com E, não é diminuir a literatura. O que é isso? Eu tenho lido livros, pessoal, e você lê de ponta a ponta e não tem uma história lá dentro. Não tem. E o que vai prender o leitor, o que vai ser instigante, é você ter uma boa história para contar. E hoje eu tenho notado que a literatura brasileira, principalmente, ela não se preocupa com a história. E eu, particularmente, eu gosto de escrever, eu gosto de contar histórias. Eu tenho que ter um bom enredo para prender o leitor. E eu gostei muito dessa frase. E parece que escrever textos, livros com boas histórias, parece que é uma afronta à literatura. E, na verdade, não é. Uma outra frase do grande Nelson Rodrigues, que também é muito importante para nós que estamos na labuta da escrita, que é o problema do escritor brasileiro é que ele toma pouco cafezinho. O que significa isso? O escritor brasileiro cada vez mais está distante do povo, das pessoas comuns, que é de onde saem as grandes histórias. A história de tomar um cafezinho é ir num bar, ir num local público, é conhecer as pessoas, conversar, ouvir as pessoas para ter boas histórias. E o escritor brasileiro está cada vez mais artificial, distante, e aí não conseguimos ter boas histórias para contar. Uma outra frase para refletir é essa aqui, ó. Escrever bem é treino, tem que treinar. Ela não é só talento, tem que ter técnica, por isso eu participo de oficinas literárias, assisto bons materiais no YouTube a respeito de escrita acadêmica, escrita criativa, e eu coloquei aqui como um exemplo, né, o livro do grande Stephen King, que é um mestre na escrita, escreveu acho que mais de 100 livros que são clássicos, e o primeiro livro dele, Carrie, que virou filme depois, né, Carrie, a Estranha, o primeiro livro dele, esse livro é de 76, se eu não me engano, e ele ficou com vergonha do livro e jogou no lixo o original. Só que a esposa dele pegou do lixo e foi ler, e ela gostou muito e insistiu para ele que ele lançasse o livro. E foi um primeiro sucesso dele. Não é? Então, às vezes, a gente está diante de um livro bom para publicar e nós ficamos com vergonha dele, do nosso trabalho, e poderíamos estar perdendo uma chance. Mas escrever bem é treinar, é se dedicar arduamente. Bom, eu lancei neste ano 2 livros. Não é? Um é A Suástica em La Cruz, que é um nome perigoso, não é? Diante desse momento que a gente vive, das pessoas não leem nada e pegam uma palavra isolada e já te rotulam, porque a suástica é o símbolo nazista. E La Cruz remete, aparentemente, à Igreja Católica. Na verdade, La Cruz aqui é a cidade de La Cruz, aqui na Argentina. E esse livro, a história dele é uma fuga de nazistas de Buenos Aires, fugindo do Serviço Secreto de Israel, em 59, e eles acabam passando por Itaqui. Eles fogem de Buenos Aires de trem. E aqui em Itaqui acontece, no mesmo momento, uma briga amorosa, com traições, morte, briga política, e essas duas histórias se cruzam no mesmo dia. A inspiração para esse livro foi interessante, porque eu estava na casa de um amigo que ele mexeu no forro da casa, uma casa muito velha, e no forro da casa havia uma caixa de madeira, uma caixa de munição, com um símbolo nazista, a suástica. O que estaria aquela caixa fazendo em Itaqui, no forro de uma casa velha, à margem do Rio Uruguai? Não, ninguém sabe. Infelizmente, a caixa foi queimada depois e não tivemos registro histórico.
Mas ficou na minha cabeça aquela cena. E eu pensei na hora, eu tenho agora o meu primeiro livro. E aí lancei o livro, levei 3, 4 anos de pesquisa, de reescrita. Lancei ele primeiramente numa plataforma e eu recebi um elogio de uma pessoa que eu não conheço daqui da cidade, que não é do meu círculo social, e a pessoa elogiou o livro e pediu autorização para enviar o link para uns amigos que moram fora. E ali foi o estopim para a minha pessoa. Digo, olha, se eu melhorar este livro, ele tem futuro. E deu tudo certo. O segundo livro se chama Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, que está aí a imagem da sessão de autógrafos, da primeira. Faz um trocadilho, né, com a música da Legião Urbana, Eu Era um Lobisomem Juvenil. E é uma história infanto-juvenil no início, de um amor de um adolescente por uma moça, e depois ela passa para 2016, quando o rapaz volta e está aqui para o velório dela. Então, ele faz todo um balanço sobre a vida dele, relembrando momentos da adolescência, com muita música, muita intertextualidade nesse livro, e é um livro muito legal, segundo o pessoal que leu, porque dá a sensação que eles voltaram aos anos 90, para quem foi jovem na época. Meus próximos livros estão aqui, ó. O Dédalo sem Ícaro, que remete à mitologia grega, né, o mito de Dédalo e Ícaro, que eram pai e filhos que estavam presos em uma torre e saíram voando de lá, descolaram umas asas e saíram voando, só que o Ícaro ficou tão apaixonado pelo poder de voar que subiu mais perto do sol e acabou a cera derretendo e ele caiu e morreu. É uma metáfora para o nosso pecado da vaidade. Mas a história de Dédalo sem Ícaro é uma história que se passa em Buenos Aires, no bairro de San Telmo, num grupo de autoajuda, onde uma senhora, que é uma das mães da Praça de Maio, descobre que o neto dela, desaparecido, está morando em Alvear, aqui na Argentina, aqui do lado. E ela se larga numa busca frenética pelo neto, e os amigos do grupo de autoajuda vão juntos, vão atrás dela para tentar ajudá-la. Bom, eu só posso contar isso, né? O livro está agora na segunda revisão. Eu creio que eu lance ele em março ou maio do ano que vem. O Soro da Verdade é um livro que se passa em 3 momentos da ditadura brasileira. São 3 histórias separadas. Uma se passa em Itaqui, com um menino que tem o pai sequestrado e levado para o único campo de concentração do Brasil, que foi no nosso antigo aeroporto. Depois tem uma segunda história que se passa em 82, no evento Cio da Terra, em Caxias do Sul, que foi o nosso Woodstock. E depois tem uma terceira história, em 83, que é o desfecho final de um sequestro de uma moça, uma professora, que começou em 79. Só que o cara que sequestrou ela para o governo acabou se apaixonando por ela, e é uma história que fecha este livro. O Soro da Verdade, o título, é por causa do Pentazon, acho que é o nome de um remédio que davam nas pessoas e a pessoa acabava dizendo a verdade à força. O outro livro é Beijo com Gosto de Giz, que é uma história de amor entre 2 mulheres no magistério dos anos 80. A história se passa em Itaqui. E o outro livro é O Homem que Contava Hiatos, que é uma história de um professor, de um pesquisador que sofre dentro da universidade com os problemas envolvendo direita e esquerda universitária. E aí esse livro aí é um livro que eu acho que eu vou lançar depois da eleição, eu tenho medo, né, porque os petistas e os bolsonaristas ficarão enlouquecidos com o livro, aí eu vou acabar apanhando dos 2 lados. E o meu sonho, e eu vou conseguir o ano que vem, é a publicação de um livro infantil, mas que não seja um livro de ensinamentos, muito moralista, que seja um livro bacana para o público infantil, né? Como é que eu faço minha divulgação, né? Eu agora vou criar um blog ou um site, colocar todos os meus materiais de aula, todos os meus materiais envolvendo literatura, envolvendo a minha atuação enquanto professor. Vou começar a trabalhar mais as minhas redes sociais.
O olho no olho é importante para quem é escritor, porque você tem que convencer os outros que você é capaz, que o teu livro é bom, não é? Participar de lives de todos os tipos, como hoje, é uma forma de se ficar conhecido, e a participação em eventos, como é o caso da Feira do Livro de Porto Alegre. Já vamos chegar ao final aí. Depois vocês me torturam à vontade. O que é ser escritor, não é? Primeira coisa é ser um bom observador. As histórias estão aí, eu tenho várias, eu tenho um livro, quando voltarmos para a aula presencial, o livro vai ficar comigo, vai ficar na minha mesa, lá na secretaria, e é o livro onde eu anoto todos os romances que eu estou escrevendo. Então, ali eu devo ter mais de 20 romances esboçados, porque eu vou observando e vejo que aquela história é boa e vale a pena investir nela. O escritor é um contador de histórias, né? É um cara que faz piada, brinca. Lógico que hoje nós temos que nos cuidar com o politicamente correto, que acaba também sendo um ceifador de histórias, mas o bom escritor conta histórias. Está sempre brincando e contando histórias. Prestar atenção, porque a vida é cheia de contos. Se você não existe nenhuma vida comum. Todas as vidas, todas as pessoas têm uma história por trás. Anotar tudo. Eu anoto tudo que eu posso. E não tenha medo de se expor. Eu, por exemplo, já acabei, eu falei antes aqui, né? As únicas críticas que eu recebi em relação aos meus livros foram de pessoas que não leram. E aí eu não me preocupo, que a pessoa não leu, não é uma crítica. Aqui, por exemplo, eu estou na feira do artesanato daqui, está passando para vocês aí? Sim, tudo certo. Aqui estou eu no parcão ali, na minha visão de observador, não é? Sempre tem uma história para contar, sempre tem algo para observar. A divulgação, enquanto escritor, é importante. Eu procuro divulgar bastante o meu trabalho, mesmo que se torne repetitivo. Até um dia uma pessoa brincou comigo, mas de novo você com esses livros? Tipo, sim, recém eu comecei, né? Me deixa me expor. Participar de oficinas de teatro, meu caso que eu participei, e agora teremos outra em dezembro, e eu vou participar de novo, vale a pena participar. Para ser um escritor, ou até mesmo ter um bom desempenho acadêmico, tem que ter bagagem cultural, porque não tem como você escrever bem se você tem uma bagagem muito pequena. Aqui eu dou um exemplo eu estava na banca de jornal de Itaqui, em 95 foi, e o meu amigo da banca me emprestou o jornal e havia uma notícia que a banda Engenheiros do Havaí estava lançando um disco. E como brinde havia a letra de uma música. Eu acho que era Hora do Mergulho o nome da música. E havia esse verso aqui, ó. Eu sou um déspota esclarecido. Na hora, nem eu, nem o meu amigo sabíamos o que é déspota. Mas havia um dicionário ali no local. E aí nós fomos no dicionário e descobrimos que déspota é tirano, ditador. Bom, aprendi a palavra, aprendi a letra da música, fez mais sentido. E aqui eu dou um exemplo aqui, ó, de uma charge da Mafalda que caiu no Enem. A Mafalda do Quino, aliás, aparece no meu livro Dédalo Sem Ícaro, né? Porque o bairro de São Telmo é o bairro da Mafalda. E ela diz aqui na fila, né? Viemos nos vacinar contra a tirania, o despotismo. Portanto, quando eu tenho bagagem cultural, fica mais fácil de escrever qualquer tipo de texto. A formação nossa como escritor, como aluno universitário, ela tem que envolver a leitura de poemas, escutar boas músicas. Não precisa ser música erudita, nada, pode ser a música mais simples que for, mas que tenha uma mensagem passando. Tem que ter bons filmes, textos em prosa, revistas, jornais. Tem que ver pinturas. Então, tem que ter uma formação bem rica para ser um escritor. Né? Não precisa ser, repito, não precisa ser erudita. Há grandes escritores que são pessoas bem simples. Não é? E um bom escritor é uma pessoa que tem uma boa interpretação de texto e consegue lidar com as palavras, extrair delas muito significado. Eu pego essa música aqui do Renato Teixeira, né, que virou um hino, Romaria. Olha o que tem de informação dentro desses versos.
O meu pai foi peão. Peão é aquele cara no Nordeste, no caso do contexto da música, que sai de manhã, 5 horas da manhã para trabalhar e volta no final da tarde castigado pelo sol. Peão, né, vem uma a etimologia da palavra é peão, é que anda a pé, né, não tem cavalo. Minha mãe, solidão. Pensar na mulher lá no Nordeste, no Agreste, dentro daquela casinha de pau a pique, esperando o marido voltar da roça, os filhos, olhando pela janela, aquele imenso calor, aquela imensa caatinga, tudo isso está nesse verso. Meus irmãos perderam-se na vida. O que é esse perderam-se? Não deram certo, fracassaram, sumiram, morreram, e à custa de aventuras. Que aventuras são essas? Amorosas, profissionais, fracassos? Tem tudo isso nesses versos. Mas uma pessoa que seja boa na escrita, ela acaba extraindo isso e fazendo no seu texto com que o leitor perceba isso. Pegar esse verso da música Oceano, do Djavan, que foi a melhor música de 92, para meu desespero, porque eu queria que fosse uma da Legião Urbana na época. Amar é um deserto e seus temores, né? O que é deserto no relacionamento amoroso? O deserto de dia é um calor absurdo, de noite é muito frio. Então mostra a dualidade do amor, não é? O deserto provoca alucinações. E o que é uma alucinação no amor? É você se apaixonar por uma pessoa e depois perceber que ela não é aquilo que você imaginava. E você vai dizer assim, mas que boca aberta que eu era. Isso é um deserto, no caso da interpretação da música. E o deserto é perigoso, né? Tem animais, N perigos. Então, o amor tem seus perigos. E diz ali, né? Temores. Pegava uma música da Legião Urbana, me fiz em 1000 pedaços para você juntar. O que significa 1000 pedaços aí? Que é a questão da humilhação, né? De você se diminuir, se quebrar em pedaços, virar um caco, só para ter as migalhas do outro. Bom, então, um bom escritor, ele tem que aprender a ler o mundo. Esta aqui é uma cena clássica do início do filme Mississippi em Chamas, que é um filme pesadíssimo sobre o racismo nos Estados Unidos. E aqui nós temos um bebedouro público, e do lado a melhor água é para o branco, e o que sobrar da água é para o negro. Então, o negro tem uma água de menor qualidade. É uma cena inicial do filme, e não tem nada escrito assim para nos ajudar, né? É nós, como leitores visuais, que temos que perceber esse absurdo. E a pessoa que gosta de escrever, ela tem que tentar, no texto dela, apresentar esse absurdo de maneira que não fique tão clara, mas que obrigue o leitor a entender. No fechamento do livro A Suástica em La Cruz, acontecem algumas mortes, e uma personagem diz assim, ó, parece que o delegado está procurando um negro para colocar a culpa. Uma personagem fala isso. Isso em 59 nos remete a uma reflexão, ou seja, do racismo, né? Olha, é só escolher um negro que só por ser negro só pode ser culpado. E eu coloquei essa frase na fala da personagem e deixei ela pronta, assim. E o leitor que vai ter que perceber o racismo dessa frase. Eu não posso colocar ali uma nota de rodapé. Ei, leitor, perceba aqui o racismo. Né, nós temos que obrigar as pessoas a exercitar a mente. E o importante é isso, né? Conhecimento vale tudo, né? Vale ouro. Então, podem tirar tudo da gente, casa, emprego, demais bens, mas não tem SPC e Serasa para negativar o nosso conhecimento. Então, a pessoa que quer escrever, ela tem que buscar conhecimento em todas as áreas. Por exemplo, eu estou para escrever o livro sobre San Telmo, na Argentina, sobre as mães da Praça de Maio, eu tive que ler muito a respeito, só para retirar algumas informações necessárias. Mas, pelo menos, eu fiquei sabendo muito sobre a ditadura na Argentina, não é? E boa leitura para vocês, leiam bastante, escrevam bastante, que isso vai acabar até refletindo na escrita acadêmica dos estudantes. Não é? Eu acho que deu aqui, essa foi a minha apresentação. Deu bem direitinho, eu falei que dariam, passou de 30 minutos, perdão, viu? Uma Não, fala capaz, Leque. Fica à vontade. ontem. Deixa Agora eu só abrir. Pode falar.
Não, agora eu escuto vocês aí. Ah, tá. Vamos abrir espaço agora para os questionamentos, né, para as perguntas, e eu quero fazer uma aqui. Eu gostaria de ser uma leitora mais voraz do que eu já sou, né? Em função do nosso tempo, né? E existe muita crítica dentro do meio literário em relação à autoajuda, né? Tu considera a autoajuda uma literatura boa? Ou uma literatura? Mas você sabe que eu não gosto da palavra spoiler, né? Eu prefiro a palavra furo. Eu vou dar um furo agora. O meu livro, Dédalo Sem Ícaro, a personagem que conta a história, Leonel, Giovana, Daniela, o personagem que é o narrador, ele é um jovem professor argentino que tinha um blog de autoajuda, com textinhos bonitos, e uma empresária do ramo literário viu nele um pouquinho de talento e ela pegou e trabalhou, ela criou, moldou e criou nele uma personagem, um grande escritor de autoajuda, e ele lançou 3 grandes livros na Argentina. Isso é na ficção, né? Uhum. Só que ele mesmo sabe que os livros de autoajuda dele não só ajudam ele, né? Já diz autoajuda, né? Porque ele mesmo sabe que ele não vive aquilo que está escrito ali. Foram livros produzidos para ludibriar as pessoas. Tanto que ele acaba sofrendo um revés amoroso, e aí ela recomenda que ele vá para um grupo de autoajuda no bairro de São Telmo, e lá ele se envolve com pessoas de várias matizes sociais, com seus problemas particulares, e ele narra isso aí, e acabam se envolvendo também na ajudar essa senhora que vem ao VR procurar um neto sequestrado na ditadura argentina. E esse livro é uma crítica muito pesada à autoajuda. Ela não é literatura, né? Ele é um livro de apoio Uhum. psicológico, mas ela tem seu mercado. O ruim mesmo, Leonel e pessoal, é que nos livros mais vendidos no Brasil, de 10, 9 são de autoajuda. Então, nós É, estamos com um problema muito sério na literatura ficcional no Brasil. Não é? por isso que eu te perguntei, Fleck, porque, na verdade, se a gente for ver hoje, um maior número de livros vendidos no país se refere à autoajuda, né? E eu concordo quando se fala que a autoajuda, na verdade, ajuda quem escreve, né? Ajuda quem escreve. O Leandro Carnal que diz isso. O Isso. último livro de autoajuda que eu li era O Segredo da Manhã, eu acho, quando eu morava em Bagé, e é um livro pequeno, e o autor ficou todo momento prometendo contar o segredo do livro, e aquilo me irritava, e chegou no final do livro e ele não contou o segredo. Um Mas esse estelionato. era o objetivo. O objetivo era fazer a propaganda do segredo, né, até tu finalizar o livro, e aí Aquilo é Deus um sabe-se lá estelionato. se o segredo ia ser contado ou não. No caso, não foi, né? Não foi contado nada, não é? Então tá bem. Deixa eu te perguntar em relação aos títulos. Porque título de livro eu costumo dizer que ele precisa ser obscuro, ele precisa ser curioso. Para mim, pelo menos, é assim, Isso. né? Tu olha aquele título lá, mas do que trata isso? Para eu ter a curiosidade de pegar o livro e de ler, né? E os teus títulos, tu concretiza eles no final de toda a escrita? Ou tu já pensa, não, vai ser mais ou menos assim o título, vou escrever sobre isso, e aí parte a partir daí. É, Como é que é o, a construção? é bem assim, ó. O A Suástica em La Cruz, o título original era O Último Trem de La Cruz, porque foi numa última das viagens daquela linha de trem que eles vieram de Buenos Aires, passando pela Libres, La Cruz, até chegarem ao Alvear com o trem. No meu livro, eu fiz o Hitler passar de Chalana por Uruguaiana, né? O Hitler ali, no livro, ele está vivo, não é? É uma das poucas personagens que eu não entrei é um narrador de terceira pessoa, eu não entrei na cabeça dele. A personagem Mengele, eu tive que ler muito a respeito dele para poder escrever e pensar como ele. Então, eu tive que escrever e pensar como um nazista, né? Isso é estranho. E o título original era esse, O Último Trem de La Cruz. Depois eu mudei, porque eu precisava de um título mais forte. E aí, quando eu coloquei Suástica, algumas pessoas me disseram, você vai se incomodar com esse título aí, vão te chamar de nazista. Mas não, ninguém fez isso comigo, né? Mas o título tem que ser muito forte para chamar atenção. Eu não era um lobisomem juvenil, o pessoal está abreviando para lobisomem, e eu não gosto, mas paciência, né? Porque é um título longo, né? Mas ele consegue captar quem gosta de rock nacional,
automaticamente faz o link com as músicas da Legião Urbana, não é? E essa história é legal porque o casal de namoradinhos, em 92, eles escreveram uma parede ali ao lado da Câmara de Vereadores, naquela ruazinha ali, eles escreveram o nome dessa música na parede, e 20 anos depois, quando ele voltou, estava escrito ali ainda, meio apagado. Aí ele foi lá e colocou um não no meio, né? Eu era um lobisomem juvenil, ele colocou um não para mostrar que ele não se tornou aquele homem que ele achava que ia se tornar, né? Aquela visão nossa quando é adolescente, que eu vou me tornar um grande adulto. Ele me diz, né? Desculpe a palavra, eu me tornei um bosta, né? Não me tornei o que eu esperava que fosse. E o título do Dédalo sem Ícaro, eu estou na dúvida ainda se mantenho ele, porque algumas pessoas me disseram que o que é isso? Que título é esse? Aí falta um pouquinho de cultura, porque a pessoa não sabe a questão da mitologia grega, né? Do mito de Dédalo e Ícaro. Mas eu vou pensar ainda se eu mudo ele ou não. Não é? Eu estou pensando. Mas o título é importante. A primeira coisa que eu faço é ter o título. É a primeira coisa. Então, tá bem. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal. Tá livre? Você, eu que vou só tirar minhas dúvidas aqui. É legal essa conversa, é boa. Minha dúvida também, hoje em dia é caro para publicar um livro? Ainda é caro para publicar um livro no Brasil? É assim, ó, a Suástica em La Cruz é uma editora de São Paulo, e aí você manda o original, se eles aprovarem, tem uma revisão deles, depois tem uma revisão no última nossa, né? E você não paga nada, você não paga um centavo. Entretanto, o custo do livro, depois você tem que comprar o livro deles. Então, o custo do Suástica ficou R$ 31, é muito alto. Muito alto. Mas eles te dão os livros, você vende e paga eles. Né? Então, você... E a revisão do português, assim, quem que faz? Por mais absurdo que seja, eu, embora seja da área da língua portuguesa, eu não faço revisão do que eu escrevo. Não faço. Eu escrevi agora o Dédalo sem Ícaro em 5 dias. Meu Coloquei Deus. na cabeça, Leonel, eu sentei e fiz em 5 dias mais de 200 páginas. Né? Mas a revisão eu não faço. Por exemplo, do Dédalo sem Ícaro, quem fez a revisão crítica foi o colega Felipe Etur. E o Felipe Etur, ele é muito ácido. Se ele não gostou, ele diz, não publicar. E como ele escreveu lá no final, se atender os meus ajustes, pode publicar, eu fiquei feliz, não é? Mas eu não faço revisão. Geralmente eu escolho umas 5 ou 6 pessoas e entrego para elas o original. E até digo, ó, fica para ti, se um dia eu me tornar famoso, tu vende o original. Eu só peço que depois ela me devolva o feedback. Né? Sim. Então eu faço isso, eu escolho umas 5 pessoas, peço para ler, e aí me manda anotado tudo que achou estranho, legal, e aí é feita uma revisão final. Quem faz a revisão, sai o nome ali no livro ali. Eu faço isso, geralmente a pessoa gosta. Mas eu, particularmente, eu não reviso. Nós sofremos no lobisomem juvenil com isso, porque tivemos um problema na questão do Word, lá na gráfica, e surgiram vários problemas no livro, mas paciência. Como ele vai ser de novo, Leonel e Silvana, lançado o ano que vem por outra editora, mas quem comprar essa edição agora, comprou uma edição limitada histórica, né? Olha a forma subliminar de vender meu peixe, né? Pois é, eu já ia dizer, inédita em relação aos possíveis erros, mas eu acho que os erros fazem parte, né, da evolução do Sim, eu li essa escritor. semana um livro do Érico Veríssimo e faltava até ponto final, acontece. Sim, né? E tem um gênero que tu gosta mais, ou tu é bastante eclético? Eu gosto... Eu vi ali no teu último slide algumas sugestões, né, de algumas livros, assim. as atuais, só para sugestões mesmo, mas eu leio de tudo. Eu não tenho... Pego um livro de sociologia, de história... Mas eu acho que tu tem um viés muito mais dentro da história do que qualquer outra coisa, porque eu acho que dentro dos teus livros sempre tem alguma coisa, né, da história, de um país, de uma geração, né? Assim, por exemplo, no Suástica em La Cruz, há vários fatos históricos no livro que eu aproveitei, como, por exemplo, a morte do nosso prefeito em 1922, eu coloquei na história.
Eu aproveitei a história, né, para escorar a minha ficção. E por isso que tem pessoas que me dizem assim, mas esse fato aconteceu mesmo ou não? Tipo, olha, a literatura é isso aí mesmo. Foi o Barthes que disse, o livro ele tem que ter efeitos de real. Aquilo que está sendo contado ali poderia ter sido verdade. É isso que é a literatura, é efeitos de real. Você olha, O Tempo e o Vento, o Capitão Rodrigo não existiu, mas ele poderia ter existido. Isso que é o Sim, legal. E a gente aprende história ali para fazer o livro, para não cometer um erro crasso. Depois, o Érico Veríssimo diz isso, pessoal. E ele, por exemplo, o Érico Veríssimo nunca andou a cavalo. Eu li as memórias dele. Quando ele escreveu O Tempo e o Vento, ele mal sabia a indumentária gaúcha. Ele pesquisou a respeito, e para quem lê, né, O Tempo e o Vento, parece que o Érico viveu a vida inteira numa fazenda. Mas ele mesmo diz, eu tive que aprender a respeito, eu não sabia. E ele escreveu, eu aprendi a história com H só para escrever, depois eu esqueci dela. Porque senão vira um livro de história, né? E é sim. ficção. Então, tá bem. Ó, Helena, Ah, a Helena é minha leitora, ó. em algum Oi, momento... Fleck. Pode Tudo falar, bem? Helena, fica mais fácil. Não, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Eu queria te perguntar se em algum momento, tipo, da escrita, tu te sentiu fazer parte da história de alguma forma. Pois eu estou sofrendo esse dedo na cara com Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, porque eu aproveitei uns 4 ou 5 fatos da minha adolescência e inseri na história. E agora domingo, lá na feira de artesanato, uma pessoa que leu meu livro chegou e disse, aquele livro ali é tu lá dentro, hein? Tu não me engana, diz ela. Eu digo, não sou eu só aproveitei. Não, é você ali, praticamente é um diário teu, né? E eu aproveitei alguns fatos da minha história, tipo o gol que eu perdi no final de Intersérie no Otávio Silveira, que tem uma importância no enredo, mas o livro em primeira pessoa, se vocês forem escrever, vai ter esse problema. Vão dizer que é o Leonel que está ali, que é a Silvana, que é a Daniela, que é a Micaela, que está ali, que é a Giovana, e não é a gente que está ali. Em terceira pessoa, que é o Assuática em La Cruz, eu não tive esse problema. Ninguém fala que o Fleck está inserido na história. Não é? Mas o livro em primeira pessoa, ele é mais confiável do ponto de vista de narrar história, mas você sofre com isso, principalmente em cidade pequena. Você não faz ideia do que me perguntam a respeito de situações no livro, se realmente aconteceu, se era eu ali, e não sou eu. Inclusive, aproveitando também o espaço de perguntas, né, eu acho que respondeu bastante já das perguntas que eu tinha anotado aqui, né, sobre a recepção da comunidade, né, tu já relatou bastante um pouco, assim, bastante sobre a cidade de Itaqui, né, sobre as pessoas que te deram algum feedback, né, te deram algum retorno, mas de forma geral, assim, você acha que foi bem recebido, que você vê que está mudando a história de alguém, ou alguém está gostando disso? E a outra pergunta, já aproveito também, é sobre a preparação dos personagens. Eu fiquei muito intrigado, assim, pela tua forma de falar, até do próprio título ser montado antes, né, do que a própria história. E eu fiquei pensando se a escrita também você faz linearmente, ou você faz uma parte final, a parte inicial, e depois vai inserindo partes no meio. Então, essas são as duas perguntas que eu teria. A primeira parte ali, eu vou contar, acho que 2 ou 3 conversas rápidas que eu tive com leitores. Por exemplo, eu fui vender livros na feira de artesanato, e um rapaz de Santa Maria, que assistiu uma palestra minha na Copaz em 2018, quando eu estava lançando os meus livros, eu não aguentava mais dizer que ia lançar, né? Eu já estava me sentindo um estelionatário literário, e ele assistiu a minha palestra, e quando ele viu que eu estava na feira de artesanato, ele veio de Santa Maria comprar os livros. E isso me chamou a atenção de uma simples feira literária numa escola, eu atraí a atenção de um leitor. Eu encontrei pessoas que me disseram que ficaram emocionadas pela forma como eu construí o livro, a pessoa voltando no tempo, né, se sentindo nos anos 90, no tempo do caderninho, do questionário,
que você preenchia e a guria levava 10 dias para responder. Hoje, se você não responder em 1 minuto no WhatsApp, você nunca mais fala com a pessoa, não é? E aí, até a capa do livro tem um bilhetinho amoroso, né? Eu não tenho ele aqui. Você tocou o coração de alguém. No recreio, vou te contar quem é. Imagina receber um bilhete desses nos anos 90, né? Então, tem toda essa questão da construção do livro, da elaboração das personagens, Leonel. No caso, eu anoto a personagem, começo a pensar como ela será, como ela vai atuar. No caso da personagem histórica, como o Joseph Mengele, eu tive que ler a respeito dele, eu tive que procurar em arquivos, até inclusive com cartas dele, para ter uma ideia de como que um alemão pensaria, né? No caso, questão gramatical, até isso tive que fazer. Então, eu monto a personagem, faço por uma página das minhas anotações ali, eu vou montando a personagem. Tinha mais uma coisa que você perguntou também. Se a escrita era linear, se você começa vai fazendo etapas e depois decide o que vai ficar como início, o que vai ficar como meio, como final, ou se vai linearmente e você decide em algum momento, agora eu vou finalizar. No caso eu já notei essa característica dos meus livros, sempre eu separo em 3 partes. Já notei isso. No caso da Suástica em La Cruz, a primeira parte dele, são pequenos contos que vão contando a história de personagens, que lá na frente vão fazer sentido. E é perigosa essa estrutura, Leonel, porque tem leitores que chegam à página 30 e ficam, pô, mas aonde vai chegar isso aqui? E depois, de maneira linear, a única coisa que é linear ali é o dia 20 de setembro de 59, que acontece em várias situações estranhas na cidade, tudo ao mesmo tempo. E está acontecendo um jogo de futebol no campo do 14 de julho, não é? E aproveitando, né, nesse livro, é um livro que trata muito mal as mulheres, do ponto de vista que as mulheres são vistas como objetos no livro. A benzedeira é maluca, as mulheres bonitas são objeto de desejo dos homens. E tem uma personagem, a Adelaide, ontem lá na escola que eu dou aula, Leonel, uma colega me atacou furiosa, porque por que você matou a Adelaide no final do livro? Vou contar aqui agora, quem não leu, azar. Eu digo, mas eu tinha que matar a Adelaide, não é? Mas não podia ter feito isso. E aí eu contei para ela que um cara de Santa Maria, um professor universitário que eu não conheço, me mandou mensagem perguntando se a Adelaide existia mesmo, porque ele chegou a sonhar com ela, né? E, naturalmente, foi um sonho erótico, vou aqui fazer né? Mas era essa a intenção na escrita, mostrar que tinha uma visão da mulher muito erótica na época, não é? A mulher não tinha direito algum, isso aparece no livro ali de maneira subliminar, não é? Mas é isso aí, a escrita é linear, mas quando eu vejo que tem uma parte que dá para sair para um outro caminho, eu faço isso. No Eu Não Era o Lobisomem Juvenil, a história terminava na rodoviária de Itaqui. E um dos meus 5 leitores, ele é de São Leopoldo, ele me mandou uma mensagem, ele revisou o livro, muito bem até, e ele disse, esse livro não pode terminar aqui, porque a personagem que narra a história, ele tinha um problema com a esposa dele. No caso, eu não tenho problema nenhum com a minha, né? Então não tem nada que ver isso aí. Mas no livro ele tinha um problema. E esse rapaz diz ali, o meu leitor crítico, esse cara tem que voltar para casa e ele tem que enfrentar essa situação familiar. Isso me chamou a atenção. E aí eu segui a história. Ele vai passar no Cerro do Jarau, em Livramento, e ele vai chegar em casa e ele não vai ter coragem de enfrentar a situação amorosa. Mas eu segui a história porque havia uma chance de criar mais uma situação no livro, e aí ficou bem melhor, ficou muito melhor. Mas é linear, mas abre espaço para outras fugas no texto. É muito interessante como as pessoas se identificam, né? Porque essa Isso. identificação que é que permite você pensar, poxa, por que não terminou, essa história terminou sem um fim para aquela identificação que eu tenho comigo mesmo, né? Então é bem interessante esses retornos, né, que a gente está ouvindo de ti, porque são situações que provavelmente você não pensou, mas que o leitor, né, mergulhado na história, ele acaba pensando sobre isso, e aí esse retorno torna grandioso o teu trabalho, né, vai engrandecer por
permitir que você termine algo que para algumas pessoas pode não tá finalizado. E esse livro, Dédalo sem Ícaro, se ficar esse título, eu tenho uma expectativa enorme para ele, que eu considero ele como um marco do meu amadurecimento enquanto escritor. Porque o próprio Felipe Etur me disse, olha, ficou muito bom, tem muita coisa para arrumar, é lógico, não é? Mas eu acho que ele vai ser um divisor de águas, vai ficar muito legal. Eu amo meus 2 primeiros livros, né? Mas acho que esse vai ser um corte radical na minha jornada, e eu não vejo a hora de pegá-lo e sentar e ficar horas a fio até terminá-lo. Eu acho que vou fazer isso lá no final do ano, porque falta uma pessoa ainda que não me deu o feedback, não é? E eu não vejo a hora de fazer isso. Aí vai para a editora e lá por maio, por aí, eu estarei na praça com ele. Esse livro está muito legal. Não me pergunte de onde que eu tiro as ideias, que nem eu sei. Mas aí tu escreve vários ao mesmo tempo. Vários. Eu tenho um, por exemplo, que se passa no período jesuíta, é tudo Itaqui, né? Itaqui é o centro do universo. E o padre jesuíta que recebe a missão de informar que vão acabar com os 7 povos, ele vem de Buenos Aires, subindo o Rio Uruguai, junto com 2 índios. E agora ele está em Japejú ali, no caso no meu livro. E eu parei de escrever esse livro, e volta e meia, Silvana, eu me lembro do coitado do padre, digo, esse padre não sai nunca daquele lugar. O viés missioneiro é bem forte, né, na tua escrita, né? É verdade. Eu tenho outro livro de contos também, um livro dos meus causos, daqueles que eu fiz 2 lives, e o pessoal me cobra muito, e me prejudicou muito aquelas lives, porque eu contei, foram mais de 20 mil pessoas acessando, né? E eu contei mais de 100 histórias engraçadas, todas verdadeiras, e as pessoas acabam comprando meus livros querendo dar risada, e não são para rir. Mas eu vou fazer ainda um livro, já está quase pronto, ele com as histórias das lives. E o livro infantil tem que sair. Isso eu não abro mão, porque é um público, Leonel. Como tem crianças procurando os meus livros e compram, e aí eu não me dei conta de um detalhe, né? Eu não era o lobisomem juvenil, eu não coloquei faixa etária ali. Tem umas 2 ou 3 cenas um pouquinho mais sensuais ali, mas são subliminares, não é? Mas eu não me dei conta disso, paciência, não foi formal. Então, tá bem, Fleck. Tem algum livro que te marcou ao longo da tua trajetória? Eu sei que a gente às vezes lê vários, né? Mas, por exemplo, eu tenho um livro que eu sempre carrego na minha memória. Eu lembro como se fosse hoje de algumas passagens que eu li, né? Do Não Há Silêncio que Não Termine, da Ingrid Bittencourt, né? Da política colombiana que foi sequestrada, ficou anos sequestrada pelas Farc. Isso. E aquele livro, eu li 2 vezes ele, e hoje é como se fosse hoje, como se eu estivesse lendo hoje. Eu lembro de várias passagens do livro. E esse livro me marcou. E tem algum livro que tenha te marcado nessa tua trajetória, que tu sempre recorde dele, que tu sempre lembre, que tu sempre esteja com ele à mão? Meu livro de cabeceira, que inclusive é citado no Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Inclusive, reli essa semana. E algumas pessoas que leram o meu livro foram atrás desse livro por causa da indicação que está ali. As personagens comentam ele. Né? Porque o meu livro Não Era Lobisomem Juvenil, a personagem Mitz, ela escreve muitas cartas que o narrador relê essas cartas e ela chega a comentar uma hora que ele não é o Eugênio do Olhai os Lírios do Campo. Né? E ela não vai ser também esqueci o nome da personagem do livro, enfim, e acabou dessa maneira indireta levando as pessoas a lerem. Eu acho esse livro fantástico. O Érico Veríssimo não gostava dele, achava ele muito artificial, mas é um livro fantástico. E depois, inclusive indiquei para uns colegas da Unipampa que leram e gostaram o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro tem umas 120 páginas, 130, e é uma história fascinante, porque é o único livro da literatura universal que o narrador mata a personagem principal nas primeiras 2 linhas. Né? E aí você fica assim, qual é a graça de um livro que você sabe que a personagem principal vai morrer
e ele nos carrega até o final, até a última página, pela mão. Não é? E esse é uma coisa que é importantíssima, né? Carregar o leitor. Tá bem. Pessoal, vou botar o link agora para vocês. Vou copiar e colar o link aqui. Aí, quando tivermos a aula presencial, apareça na secretaria acadêmica lá para ver o meu livro. Aqui está ele aqui, ó. Só, A presença. aqui, ó. Famoso Mas livro. isso que eu ia falar, Fleck, fazer um convite, que quando a gente retornar para o presencial, que a gente faz os saraus de forma presencial, né? A gente só iniciou no modelo remoto por causa da pandemia. Que a gente faça o primeiro sarau presencial com a tua presença e com, enfim, com os autógrafos dos livros que já existem. Nós temos os poetas na cidade também. Isso, né? Que daí é no campus, né? Que daí a gente faz um encontro do sarau no campus presencial para que todos os alunos tenham acesso e para que tu consiga divulgar aí os próximos livros que ao longo desses meses, porque eu acredito que tu escreva rápido, né? Já que tu me disse que quer finalizar. Eu tenho até anotado aqui, ó. Eu não vou chegar a ficar anotado aqui. Eu tenho um programa de rádio agora que eu vou ter também. E aí, que é uma forma de divulgar. Eu não conhecia o escritor Ryoki Inoue, é brasileiro. Ele já escreveu mais de 1000 livros. Que legal. E ele chegou a escrever em 3 dias, escreveu 6 livros. Mas todos os livros dele têm um padrão, né? Eles não passam de 100 páginas. Não é? Sim. Isso aí é um absurdo, não é? Mas é full time, ele vive o tempo inteiro para a literatura. Não é? Sim. Na verdade, tem uma crítica também em relação a essa parte de industrialização, né, da literatura. Isso. Fazer livros a toque de caixa, de histórias prontas, né, sem um cunho, assim, de inspiração mesmo, né? E nós temos uma literatura industrial agora, que é a literatura do vampiro, que já está mais calma, a literatura sexual, né, os 50 tons de cinza, e aí surgiu um leque enorme de livros nesse segmento. Então, o mercado vai dizendo que tipo de livros eles querem. Eles são muito modistas, esses livros, não é? Tivemos uma época do sucesso do Dan Brown, que é o livro praticamente pronto para virar filme. Isso. Eu li o Dan Brown, é bem legal. Mas sim, aí entra todos os outros, Harry Potter da vida. E Dan Brown são todos iguais. É a mesma coisa, todos os livros. Mas a maioria é literatura estrangeira, né? Como que tu vê a literatura nacional, Fleck, nesses últimos tempos? Porque a gente tem grandes nomes, né? Mas que eu, né, na época que eu estudava literatura, que já faz um bom tempinho, são, né, grandes escritores. Hoje, como que está essa questão da literatura? Como que você vê essa questão da literatura atual, nacional? Olha, eu aproveito o que escreveu em uma coluna o Juremir Machado, e eu concordo com ele. A literatura nacional é uma grande panela, né? Principalmente se o escritor é de esquerda, e não há nenhum problema em ser de esquerda ou ser de direita. Mas, entretanto, a esquerda brasileira ela tomou conta desse nicho, e os prêmios literários são geralmente para os mesmos, não é? Os editais geralmente são os mesmos. Eu não participo de edital, porque eu já vi que são cartas marcadas, não é? E, paralelamente, os livros são muito fracos, segundo a crítica literária, né? Não a crítica universitária, porque a crítica universitária ela não gosta de escritor vivo. Ela gosta de estudar escritores que já tenham morrido e que o livro dele não tenha vendido nada. Então, eu tenho uma grande chance, viu, de ser estudado numa universidade. É só o livro não vender nada que tu fica à mercê, não é? Mas há uma panela muito grande. É difícil entrar nesse mercado. Por exemplo, o livro mais vendido no Brasil, que é Torto Arado, que é do rapaz lá do Nordeste, ele ganhou um prêmio em Portugal, e ele começou a ser vendido no Brasil quando pessoas famosas de esquerda começaram a mostrar o livro. Lógico que esse livro tem seus méritos, mas você precisa de um empurrão muito grande do pessoal que você segue a linha ideológica. Mas se o livro tem talento, tem que seguir, né? Tem que seguir tentando, até romper essa barreira aí. Entretanto, um dos 10 mais vendidos no Brasil
definir, nós temos, acho que o torto arado entre os 10. Os outros 9 ou são autoajuda ou estrangeiros. Então, tá bem. Fleck, a gente já está praticamente Isso, em 1 hora do sarau. Daqui um pouco legal. os alunos agora dos cursos noturnos vão entrar em aula. Quero te pedir para fazer aí uma fala final, principalmente uma fala encorajadora, assim, né? Principalmente para aqueles que escrevem e não têm coragem, assim, de, digamos assim, colocar na praça a sua escrita, né? Em geral, eu costumo dizer que eu perguntei da autoajuda porque muitos iniciam a escrita como uma forma, né, de se autoconhecer, Isso. de colocar para fora aquilo que pensam, aquilo que passam, né? Mas às vezes são boas crônicas, né, que se tornariam um livro. E eu acho que tem muito dessa coisa do medo de se expor, da vergonha, né? Então, eu acho que tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, como uma forma, então, de estimular, né, a nós aí, que às vezes temos algumas coisas guardadas, né, digamos assim, de escrita, e a gente não quer expor. A Tá bem? questão de se expor é complicada, porque as pessoas vão acabar cuidando muito mais dos teus erros na produção do texto, dos teus clichês, e do que a qualidade dele. Geralmente, quem começa a escrever, começa no formato diário, né? Que é uma forma de autoajuda, você acaba expondo a tua situação pessoal. E eu tenho visto no Facebook o pessoal escrever bastante. O pessoal escreve muito e lê bastante no Facebook. Se a qualidade é boa ou não é outra coisa. Mas quem for escrever, quem for se aventurar na literatura, tem que ser um bom leitor, é imprescindível. Tem que ter uma bagagem. Bagagem cultural não significa ter mais de 30 anos ou não. Pode ter uma boa bagagem cultural com 17 anos. Ser um bom escritor com menos de 26 anos é difícil, né? A vida maltrata a gente. Salvo se for um Rambo, um Cazuza, um Noel Rosa, que não é o nosso caso, eu acho, né? Tomara que a gente consiga. E a dica que eu dou é essa mesmo, é se expor, mostrar para as pessoas o texto. Antes de expor numa rede social, apresenta para alguém que vá te criticar mesmo. Mostrar para o Leonel, que o Leonel vai dizer que está lindo, não adianta. Tem que mostrar, e é por isso que eu escolho a dedo das pessoas que vão ler, porque eu sei que elas vão colocar, tá mal isso aqui, arruma. E uma forma boa, embora esteja em desuso, né? O blog também é muito bom para expor teus textos. No Facebook ele tem uma questão que você vai perdendo ali a linha do tempo, não é? Mas começa a se expor, começa a escrever. E vai ajudar bastante na escrita acadêmica também. Eu fiz eu tenho umas palestras que eu faço, e eu fiz durante a palestra eu vou mostrando frases de músicas, e lá no fim eu vou grafando umas palavras, mas eu não digo por quê. Lá no final eu coloco a introdução de um artigo acadêmico, e mais de 70% daquelas palavras estão nesse artigo. Não é? Ou seja, treinem, escrevam, leiam, que vai ajudar bastante vocês. E Então, passem tá bem. vergonha, passem vergonha, não tem problema. Sim, ativa, né? Ativa a neuroplasticidade, ativa, né? Isso. Todas as O não a gente já tem. conexões, né? Ajuda a interpretar a prova da professora, Claro. por exemplo, Exatamente, né, Fleck? Então, tá bem, quero te agradecer, Eu que enfim, por ter agradeço. aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, né, nesse tempinho aí, divulgando os teus trabalhos. Vamos combinar, então, né, lá a partir de abril, que eu acho que a gente volta no presencial, da gente fazer, então, um sarau contigo de novo, no presencial. Joia. Tá bem? Quero agradecer Joia. a todos aí que compartilharam conosco desse momento aí, junto com o Fleck, o Leonel, a Daniela, né, minha bolsista do projeto. Enfim, sempre bom estar com todos aí, todos que se interessam pelas nossas pautas, né, pelos nossos assuntos. Quero já divulgar de antemão que, a princípio, a data do próximo sarau será no dia 24 de novembro, numa quarta-feira, nesse mesmo horário das 17h30, tá? E aí a gente vai estar falando com algumas alunas egressas, né, hoje profissionais, nutricionistas, tá, que vão falar sobre o mercado de trabalho, vão falar sobre a inserção delas na área de nutrição clínica. São 8 meninas distribuídas ao longo do estado, uma em São Paulo
que vão falar, então, aí sobre o mercado de trabalho dentro da nutrição, né, como é que elas se inseriram, né, na empresa que elas vão apresentar para vocês. Enfim, eu acho que vai ser bem legal, né, essa inserção de novo da comunidade, né, dessas nutris aí, na nossa comunidade, junto com a comunidade acadêmica, principalmente as nutricionistas que estão prestes a se formar, os alunos do curso de nutrição, né, já vislumbrando uma carreira aí, né, no futuro. Tá bem, pessoal? Agradecer mais uma vez, Fleck, tá, pelo tempo, obrigado. pela fala, né? Bem legal tudo aí. Boa semana, bom final de semana, hoje já é quinta, né? Passem bem, até o nosso próximo encontro. Acredito que no dia 24. Agora eu vou assistir uma gravação de 3 horas da reunião do CTA e fazer uma ata, viu? Muito bom, né? Quintou, hein, Fleck? Quintou com a ata do CTA. Não pode ser ficcional, vou ter que ser fiel ao que está escrito, dito ali, né? Tá bem. Fiel ao que falaram na reunião, hein? Sem tirar e sem pôr nada. Tá bem? Bom. Tchau. Obrigada. Muito obrigado, Fleck. Tudo de bom. Abraços, pessoal. Tchau.